Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez na terça-feira à noite para a nossa reunião de oração costumeira. Você que já entendeu a importância de estarmos o tempo todo orando a Deus, principalmente numa época como essa que estamos vivendo, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui nos reunindo agora para orarmos, intercedermos em comunhão, mesmo estando longe, cada um na sua casa, mas estando juntos em oração. Mas antes, vamos louvar a Deus com os nossos cânticos. E eu queria ler aqui 2 versículos do Salmo 59, que diz assim: Eu cantarei louvores à tua fidelidade, porquanto tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro, especialmente nas épocas de crise. Ó minha fortaleza, hinos cantarei em teu louvor, pois tu és, ó Deus, a minha suprema proteção. Ó Deus, cujo amor tem me abençoado. Vamos louvar a Deus agora, então, com algumas canções. Bates na porta, gentilmente, eu vou me abrir para ti. Quero entregar-me totalmente, contigo eu quero correr. Oh, que presença e comunhão, restaura faz tua morada em meu coração, Jesus, meu Jesus, és o pão, tu és meu alimento, Jesus, quero ser o teu lar, amado da minha alma, Jesus. Chamas meu nome, Senhor, bates na porta, gentilmente, eu vou me abrir para ti. Quero entregar-me totalmente, contigo eu quero correr. Oh, que presença e comunhão, restaura todo meu ser, faz tua morada em meu coração, Jesus, meu Jesus, és o pão, tu és meu alimento, Jesus, quero ser amado da minha alma, Jesus, meu Jesus,
tua graça que sustenta minha vida. O teu sangue tem acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. O teu sangue tem acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Favor do céu pra mim. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. O teu sangue tem acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Favor do céu pra mim. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. O teu sangue tem acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Te louvo, te amo, Jesus. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma noite, mais uma reunião de oração online. Estamos aqui para trazer uma pequena reflexão nessa noite, para nos estimularmos à oração. Tem sido uma bênção essas reuniões online, tem nos fortalecido e tem sido muito bom nós podermos juntos com nossos familiares estarmos nas nossas casas em oração. Eu queria trazer uma pequena palavra nessa noite, um texto bem conhecido por parte dos irmãos. Nós vamos ver lá em 2 Coríntios, capítulo 4, do 16 ao 18. Falar um pouquinho sobre a questão da aflição e da tribulação, um texto escrito pelo apóstolo Paulo, talvez o maior doutor que já existiu aqui, que passou por esse mundo em relação à questão de sofrimentos e perseguições, né? Vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo nos fala do 16 ao 18, 2 Coríntios 4, vamos lá. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem,
porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Aqui nós encontramos algumas dicas do apóstolo Paulo para passarmos por tempos de tribulação, por tempos de aflição. É claro, não precisamos falar e repetir, nós estamos passando por uma grande tribulação, por um tempo difícil, talvez um tempo que nós nunca vimos ao longo da nossa vida. Uma tribulação e um problema que está afligindo o mundo todo, né? Ao mesmo tempo, o mundo todo com o mesmo problema. É algo que nós jamais imaginávamos que passaríamos, mas temos passado. E o que o apóstolo Paulo nos aconselha diante dessas questões e dessas situações? Eu queria destacar 3 pontos, um ponto em cada um desses versículos aí. O primeiro ponto, ele fala no versículo 16, não desanimar. A nossa tendência em meio às aflições, às situações incontroláveis que estamos passando, é o desânimo. Eu confesso que quando o governador deu agora o último decreto ampliando a quarentena até o dia 10 de maio, eu confesso que me bateu um desânimo. Eu pensei, meu Deus, eu não aguento mais 3 semanas de quarentena. Então a nossa tendência humana, a tendência nossa é o desânimo, isso é natural do ser humano. Mas aí, Paulo fala para nós não desanimarmos, pelo contrário, crermos que em meio a essa aflição, em meio a essa situação externa, difícil que estamos passando, que nós vamos ser fortalecidos no nosso homem interior. Então nós temos que não desanimar, por quê? Porque cremos que em meio a tudo isso, Deus está trabalhando no nosso interior. Deus está nos forjando, Deus está nos fortalecendo, nos fazendo homens e mulheres mais fortes na nossa fé, na nossa busca diária. O homem interior é aquele que é fortalecido pela presença do Espírito. O Espírito Santo que está dentro de você e dentro da minha vida. Esse mesmo Espírito é que vai nos fortalecer e que nesses dias difíceis vai nos fazer pessoas melhores, pessoas mais parecidas com o nosso Senhor Jesus. Essa é a nossa convicção. É por isso que Paulo fala, não se desanimem, creiam naquilo que está acontecendo dentro de vocês. Creiam no benefício da aflição e da dificuldade. Então essa é a primeira dica que Paulo nos dá. Depois, a segunda dica no versículo 17, que ele fala para nós para que nós não olharmos, não fixarmos nossos olhos na tribulação, naquilo que estamos vendo, na dificuldade, mas enxergarmos o benefício eterno da tribulação. Queridos, existe um benefício maior do que o problema. Quando Paulo fala a leve e momentânea tribulação, ele está comparando essa tribulação com aquilo que vem pela frente, com aquilo que Deus tem preparado para nós. Quando pensamos na eternidade, quando pensamos naquilo que o Senhor foi preparar para nós a nível de eternidade, os nossos problemas e situações momentâneas se tornam pequenos, se tornam transitórios, se tornam momentâneos. Por isso nós temos que olhar para aquilo que Deus tem para nós. E Paulo, com tudo aquilo que ele passava, gente, a vida de Paulo não era nada fácil. De tribulação em tribulação, de perseguição em perseguição, de prisão em prisão, de sofrimento em sofrimento. Mas esse homem, ele tinha uma virtude incrível de conseguir enxergar aquilo que ninguém via. Ele olhava para o invisível, ele olhava para o futuro eterno, ele olhava para as bênçãos prometidas. Ele olhava para aquilo que o Senhor tinha preparado para ele. Então, queridos, segundo ponto, enxergar os benefícios eternos no meio de toda essa situação, aos nossos olhos, muito complicado e muito difícil. E o terceiro ponto no versículo 18, não fixar o olhar nas circunstâncias e nas más notícias, e sim no Deus invisível. A nossa tendência nesses dias é nos fixarmos no negativo, é nos fixarmos nas más notícias. E eu vou dar um conselho para você, gente. Eu estou fazendo isso.
assiste um pouco menos os noticiários. É lógico, vamos assistir, vamos acompanhar, não vamos nos alienar, mas no começo eu estava assistindo o dia todo, vendo notícias e as reportagens, e agora, uma vez por dia eu paro para ver alguma coisa, tento ocupar minha mente com outras coisas, boas leituras, a palavra, bons filmes, alguma coisa que possa me trazer algo positivo, para que eu não me fixe no negativo. Existe muito negativo, existem muitas más notícias, muitas situações que nos levam para baixo. Mas o que Paulo nos diz é o seguinte, para que nós não nos fixemos nessas coisas que vemos, mas sim naquelas que são invisíveis. Nós cremos num Deus invisível, mas um Deus invisível real e presente, um Deus invisível que está conosco, que é maior do que qualquer pandemia, que é maior do que qualquer situação, do que qualquer problema. É nele que nós temos que nos fixar, porque essas circunstâncias que vemos vão passar, mas aquilo que não vemos, aquilo que é eterno, vai permanecer. E o meu conselho, querido, diante de tudo isso, nesses dias, finalizando essa pequena meditação, é que nós passemos a aproveitar o nosso tempo e passemos a ter uma atitude simples e prática. Orar, orar e orar. Nos trancarmos no nosso quarto e ali, diante do invisível, depositarmos a nossa fé, a nossa esperança, as nossas convicções, as nossas alegrias, nossas tristezas, para aquele Deus que não vemos, mas que cremos. Aquele Deus que tudo pode, que é maior do que tudo e do que qualquer circunstância, do que qualquer situação negativa. Ore, meu irmão, ore, ore, ore. Orar sem cessar é aquilo que devemos fazer, mediante tudo aquilo que temos passado, certos de que, fazendo isso, estaremos aproveitando da melhor forma possível o nosso tempo. E uma coisa que nós não podemos reclamar nesse dia é que estamos sem tempo. Temos tempo para orar, orar e orar. Buscar, buscar e buscar aquele que pode todas as coisas, aquele que tem a história da humanidade nas mãos, aquele que tem a pandemia nas mãos, aquele que tem a tua vida e a minha vida nas mãos. Façamos isso e busquemos o Senhor. É o que eu quero desejar para você nessa noite de oração, que nós continuemos a orar e a buscar esse Deus maravilhoso. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Nós vamos então agora intercedermos por alguns motivos. O primeiro deles, vamos orar pelos nossos empresários, aqueles que têm negócios, aqueles que dependem do seu trabalho para o seu sustento, devem estar agora preocupados nessa época, ansiosos. Nós queremos interceder por eles e nós vamos fazer essa oração com o nosso irmão cooperador Stefano Moraes. Eu gostaria de orar pelos negócios dos irmãos, todos nós dependemos do nosso esforço, do nosso trabalho, na verdade, e vamos pedir para Deus para com que neste tempo seja bênção na vida de todo mundo. Senhor meu Deus, ó Pai, eu gostaria de colocar aqui a vida de todos os irmãos, a minha e a de todos nós, nas Tuas mãos, referente aos nossos negócios, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor é quem provê tudo aquilo que nós precisamos, é quem supre nossas necessidades, mas nós te pedimos especialmente pelos nossos negócios, pelo nosso emprego, pelo nosso trabalho, que é, ó Pai, da onde nós tiramos o nosso sustento. Que o Senhor continue abrindo as portas, ó Deus, para nós, que embora seja um tempo difícil, não seja assim nas nossas finanças. Pelo contrário, seja uma época, Deus, de prosperidade e que o Senhor abasteça, supra a vida de não só nós empresários, mas de todos os irmãos dentro da igreja. É a minha oração, crendo com fé, já te agradecendo em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Como vocês sabem, a nossa Casa da Esperança, ela atende 210 crianças diariamente. E agora essa época não está funcionando, mas há ali muitas famílias naquele bairro carentes que precisam da nossa ajuda. Por isso a Casa da Esperança está fazendo uma campanha. Quem vai explicar isso para nós e vamos interceder junto com ela é a nossa irmã Marta, que tem trabalhado
ali nessa instituição por muitos anos. Peço aos irmãos que orem pela Casa da Esperança. Devido à pandemia e a um decreto municipal, nós suspendemos o atendimento da rotina dos nossos usuários. Sabemos que grande parte desses atendidos depende exclusivamente das nossas refeições. E para amenizar essa situação crítica, convertemos todo o valor mensal destinado a essa alimentação em cestas básicas, e elas estão sendo fornecidas às famílias mais vulneráveis dos nossos assistidos. Porém, nessas cestas não há qualquer tipo de proteína. Lançamos então uma campanha de arrecadação de um Vale Carne, que custa em média R$20, para que pelo menos uma vez por semana essa família possa consumir a proteína tão necessária para o nosso organismo. São 149 famílias atendidas pelo nosso serviço, com média de 7 pessoas cada uma. Participe, ore e colabore você também, e que Deus o abençoe. Eu sou da Casa da Esperança, meu nome é João. Obrigado pela essa cesta que vocês me deram e continuam fazendo isso. Obrigado, tchau. É isso aí, vocês viram aí a alegria do menino. Vamos continuar ajudando a Casa da Esperança. Agora nós vamos ouvir alguns pedidos de oração dos jovens, do grupo de jovens, os forasteiros, para que a gente possa orar por eles e os nossos jovens sejam tremendamente abençoados. Vamos ouvir. Boa noite, irmãos. Eu trago alguns pedidos de oração dos jovens e adolescentes da nossa comunidade, que a gente recolheu com eles, e vou ler para vocês. O primeiro pedido é que Deus abençoe os estudantes que estão em casa de quarentena, para que possamos continuar estudando mesmo à distância, fazendo nossa parte e que não sejamos prejudicados, tipo perder o semestre por conta de toda essa situação. O segundo pedido de oração é por todos os alunos, principalmente os que se formam esse ano, que estamos sofrendo com a incerteza se vamos conseguir nos formar e prestar os vestibulares. E também por todos que administram as escolas, coordenadores, diretores e outros, que eles tenham sabedoria nesse momento. Mais um pedido é por sabedoria e direcionamento de Deus à juventude cristã para lidar com esse período de incertezas. Outro pede por direção de Deus em relação às programações futuras do ministério, quando tudo isso passar, para que isso promova um envolvimento maior entre todo o nosso grupo, dos jovens em geral, para que a galera não esfrie e tenha desejo de participar mais das atividades. E um último pedido colocado por eles é pelas famílias que têm perdido entes queridos, seja pela Covid-19 ou por outros problemas de saúde. E eu queria colocar um pedido meu, pessoal, em relação aos nossos jovens e adolescentes, para que nesse tempo de incertezas e do medo que é inerente a isso, que não haja nenhum tipo de desespero ou angústia povoando o coração deles, mas que antes eles possam seguir a receita de Filipenses 4:8, tudo aquilo que for verdadeiro, puro e amável, seja isso que possa habitar e inspirar os pensamentos deles, e que eles possam se livrar de qualquer tipo de ansiedade. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos jovens e adolescentes. Eles têm se mobilizado, tiveram a iniciativa de fazer as reuniões de forma online, as reuniões que a gente normalmente tem presencialmente todos os sábados à noite. Já há 2 sábados estão ocorrendo de forma online. No primeiro sábado a gente teve uma palavra da Lívia, no último sábado a participação do Ed respondendo algumas perguntas. Foi uma bênção nos 2 sábados, um louvor muito inspirado. Se vocês quiserem conferir, está lá no YouTube, no IGTV, no canal dos Forasteiros. Deus os abençoe, boa noite. E outro motivo das nossas orações são os profissionais de saúde. Nós temos vários nas nossas comunidades, médicos, enfermeiros, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, pessoas que estão trabalhando diretamente, nos cuidados, nos hospitais, nos centros de saúde. E você vai ouvir agora um depoimento da nossa irmã Ana Júlia, que é enfermeira no hospital de base aqui em Bauru. E os motivos de oração. Acompanhe. E eu tô aqui hoje para pedir para vocês oração por todos os profissionais de saúde.
Então eu fiz uma listinha bem rapidinha pra gente estar lembrando durante a semana e estar orando. O primeiro, eu gostaria de estar pedindo pela saúde física e mental desses profissionais. Todos eles, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, todo mundo que está dentro de um hospital. Física porque muitas vezes a gente recebe os pacientes e nós não sabemos se ele está com o Covid. Então, nós acabamos nos expondo. E segundo, o emocional. É muito estressante como profissional de saúde nós estarmos atendendo esse paciente. Porque tem toda uma preparação, tem toda uma roupa que nós temos que colocar, o atendimento tem que ser diferenciado, então isso acaba deixando o profissional de saúde muito estressado. O segundo é pelas famílias, pelas nossas famílias. Muitos deles têm crianças, idosos, gestantes dentro de casa e eles estão realmente preocupados de transmitir isso para sua família. O terceiro é para que as pessoas continuem fazendo esse isolamento social. Eu não sei se você é a favor ou é contra esse isolamento, mas para nós, como profissionais de saúde, isso é muito importante. Porque quanto menor o número de pessoas expostas a esse coronavírus, menor o número de pessoas contaminadas e, consequentemente, nós também estamos protegidos. Então, eu gostaria realmente de estar pedindo para que as pessoas tenham consciência, né? Que tenham amor e cuide das outras pessoas. Quarto, para que não falte os equipamentos para os profissionais, que são as máscaras, as luvas, os aventais. Vocês estão vendo na mídia que está faltando os materiais, e isso é verdade. Nós temos uma dificuldade muito grande para estar encontrando esses materiais e para que não falte, para que a gente possa estar dando um atendimento de qualidade para essas pessoas, para que a gente possa estar se prevenindo também. E por último, agradecer, né? Não é só pedidos, também tem agradecimentos. Agradecer por esses voluntários que têm nos ajudado muito. Todo mundo que tem ajudado com costura ou que tem ajudado com doação do seu tempo para estar fazendo alguma coisa, ou que estão doando dinheiro ou materiais para os hospitais. Eu gostaria de estar agradecendo essas pessoas, porque sem eles seria muito difícil trabalhar hoje, né, com toda essa situação. Continue se prevenindo, higienizando as mãos. Isso tudo vai passar e Deus abençoe todos vocês. E nós pedimos também para o Edmilson, pastor Edmilson Dias, de Guarulhos. Guarulhos faz parte do Ministério Translocal de Bauru, para que ele nos enviasse alguns motivos para que nós aqui estivéssemos intercedendo por eles. Então vamos ver o que o Edmilson tem para nos falar. Queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder falar com vocês, irmãos tão queridos. E continuamos juntos no mesmo propósito, como corpo vivo de Cristo. Eu quero agradecer pela oportunidade de enviar alguns motivos de oração aqui da comunidade em Guarulhos, e dessa maneira a gente segue juntos no mesmo propósito. Nós orando por vocês, vocês orando por nós. Nós queremos pedir inicialmente pela cidade de Guarulhos, já que Guarulhos tem sido afetado já com muita gente contaminada por esse vírus, e também a nossa economia, por ser uma cidade industrial. Muita gente já perdeu o emprego, alguns tiveram seus salários drasticamente reduzidos. Queríamos pedir oração por isso. Pedir também que os irmãos estejam orando pelas nossas famílias. Todos nós sabemos que esse tempo de uma convivência mais intensa acaba provocando algumas dificuldades, né, na convivência, alguns perrengues. E a gente tem que encontrar em Cristo o ponto comum. E também peço que vocês estejam orando pela comunidade. Nós queremos, num momento como esse, estarmos muito centrados e focados em Jesus. Não queremos nos desfocar e com todas essas polarizações políticas, muito menos entrar nessa pilha do mundo de ansiedade, de medo, de pânico, de brigas. A nossa missão continua, então nós queremos estar bem centrados na quietude da alma, ouvindo a Deus. O que o Senhor quer falar conosco, que como sal da terra e luz do mundo possamos realmente trazer o gosto de Deus, saibamos
iluminar, fazendo a diferença como igreja. Esses são os nossos pedidos de oração e nós cremos que o nosso coração continua sendo renovado na sua esperança pelo Senhor. Continuemos firmes. Obrigado, irmãos. Receba o nosso abraço em nome de Jesus. Se você está aí com sua família ou com outras pessoas, reúna-se agora em grupo ou mesmo sozinho, porque nós vamos agora interceder por alguns outros motivos. Vou dar alguns motivos para vocês intercederem. Um deles, claro, tem que ser pelos nossos governantes. Numa época em que vivemos, nós precisamos estar orando por eles. A Bíblia nos recomenda que oremos pelas nossas autoridades e governantes, para que assim tenhamos vida mansa, tranquila e paz. Portanto, precisamos orar para que nossos governantes tenham sabedoria nas suas atitudes, nas suas medidas tomadas, para que sejam efetivas e possam trazer bons resultados para a nossa nação, para o nosso povo. Por isso precisamos pedir por eles. Vamos fazer isso. Também podemos orar pela igreja, pela nossa igreja, pelos irmãos que estão em casa, em isolamento, e às vezes podem até se esfriar na fé, se não estiverem atentos, se não estiverem buscando a Deus, orando mais com suas famílias, distraídos, quem sabe, para que Deus possa falar com cada um, que possamos ter um avivamento de vidas, de famílias e da igreja. Obrigado ao Ed, a todos os irmãos que participaram dessa reunião, com informações, com pedidos, orando, vocês que estão aí nas suas casas. E antes de encerrar, alguns recados. O primeiro é em relação às contribuições. Aí estão as contas para os seus dízimos e as suas ofertas. Continuem fazendo os seus depósitos, transferência bancária, e depois mandem o comprovante para esse e-mail ou WhatsApp que aparece aí. Segundo lugar, a lição para as crianças, lição número 4, para os pais fazerem com seus filhos. Essas lições já estão disponíveis, inclusive essa que eu acabei de citar, a 4. Está lá no site da CMC, www.cmcbauru.com.br. E por fim, no domingo, voltaremos a nos encontrar aqui na reunião online a partir das 10 horas da manhã no canal da TV CMC no YouTube. Esperamos você, Deus te abençoe essa noite, no restante dessa noite, em tudo que você for fazer e junto aos seus familiares também. Até mais. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.